Ricardo saiu do segundo andar e entrou na ampla cozinha, onde ligou a velha, porém que ainda funcionava, chaleira. Muitos dos seus conhecidos achavam graça desse hábito, já que, com o sucesso de seus negócios, ele poderia facilmente comprar uma chaleira nova ou até contratar alguém para servi-lo chá na cama. Mas o que eles poderiam saber? Ricardo jamais se desfaria dessa chaleira antiga, nem permitiria que outros a tocassem. Afinal, era um presente de sua noiva, um presente estranho, mas cheio de sentimentos que ela ocasionalmente lhe dava. Sentindo-se exausto, ele massageou as têmporas. Apesar de ter acabado de acordar, sentia como se estivesse de pé o dia todo. Memórias indesejadas invadiram sua mente. Eram dolorosas, e ele queria afastá-las, mas eram tudo o que lhe restava. Agarrava-se a elas como um náufrago se agarra a palhas. Mas por que preciso de uma chaleira nova? Perguntou ele, irritado. A velha ainda funciona. Se precisar, compro uma nova eu mesmo. Carly, você não precisa me dar nada. A sua velha não funciona muito bem, parece-me, ela respondeu, rindo. Além disso, está muito mais bonita. E sobre presentes, claro que não precisava, mas ela queria. Carly sempre lhe dava itens práticos, deixando-o pensativo. Será que ela se envergonhava da diferença de renda, ou não queria parecer materialista? No entanto, Ricardo nunca alimentava tais pensamentos, pois via claramente o amor genuíno de Carly por ele, poderoso e sincero. Ele também lhe dava presentes, principalmente joias caras. Carly aceitava-os com alegria sincera, mas raramente os usava, talvez apenas quando se encontravam, e nem sempre. Isso confundia Ricardo, mas ele não sabia como lidar com isso. Deveria dar-lhe algo diferente? Mas o quê? Um dia, ele perguntou diretamente, Carly, tenho a impressão de que você não está feliz com o que eu dou. Talvez queira algo diferente. Por que está insatisfeita? Eles são muito bonitos, ela respondeu. Então por que você os usa tão raramente? Não sei, disse Carly, franzindo o nariz. Acho que não estou acostumada. Você terá que se acostumar, disse Ricardo, com um sorriso. Apesar desses pequenos desentendimentos, o relacionamento deles ia muito bem. Eles se entendiam com meia palavra e isso não era apenas uma expressão bonita, mas a realidade objetiva deles. Muitas vezes, um único olhar era tudo o que precisavam para compreender os pensamentos um do outro. Esse nível de entendimento começou desde o primeiro encontro. Carly estava na estação, pálida e perplexa. Pessoas apressadas passavam por ela, envolvidas em seus próprios mundos. Elas passavam pela garota solitária não por indiferença, mas porque ela não tinha o costume de expressar suas emoções. Ricardo estava de mau humor naquele dia. Ele tinha conduzido negociações importantes fora da cidade e estava voltando quando seu carro quebrou inesperadamente. Chamou uma equipe de reparo, mas não tinha oportunidade de esperar por eles, nem que consertassem tudo, pois sua próxima reunião estava marcada para começar em pouco mais de 1 hora. Tentou chamar um táxi, mas sem sucesso. Não havia carros disponíveis por perto. Ricardo ligou para várias outras empresas. Mas o resultado era sempre o mesmo, ou não havia carros disponíveis, ou todos os motoristas estavam ocupados nas próximas horas. Ricardo não entendia essa correria súbita, sendo meio da jornada de trabalho, um período em que geralmente os taxistas não tinham clientes. No entanto, precisava rapidamente de uma solução. Após refletir, percebeu que só lhe restava uma opção, o transporte público, especificamente o trem mais rápido. Com um suspiro pesado, deixou seu carro para manutenção e dirigiu-se à estação de trem mais próxima. Por sorte, nem todos os trens paravam nessa estação, mas o estava previsto para chegar em 5 minutos. Se tivesse ficado mais tempo com seu carro, teria perdido esse trem, e o próximo só chegaria em 3 horas. Ricardo subiu a plataforma e começou a andar de um lado para o outro, impaciente. Já podia ver seu trem ao longe, pequeno como um brinquedo, mas que se agigantava a cada momento. O som forte da buzina, anunciando sua iminente chegada, já era audível. Então, por um instante, Ricardo desviou o olhar do trem. Seu coração pareceu hesitar e então acelerar. Estava certo de nunca ter visto uma garota tão bela e ao mesmo tempo tão triste. Quase inconscientemente, ele se aproximou dela. O que há de errado? Por que diz isso? Ela levantou o olhar para encontrá-lo.
Não havia lágrimas, mas seus olhos expressavam uma tristeza profunda, quase desespero, como se quisesse pedir ajuda, mas não ousasse. Num impulso inesperado, Ricardo pegou sua mão. Ela não se afastou, mas também não reagiu, sua mão permanecia frouxa entre as dele. Posso perceber pelos seus olhos, disse ele, e sua postura. Sinto muito, mas você parece angustiada. Posso ajudar? A menos que você possua a arte da teletransporte, ela respondeu tristemente. Infelizmente não, senão eu não estaria aqui, ele suspirou com um sorriso. Mas talvez haja maneiras mais realistas de resolver o problema. Conte-me, e pensaremos juntos no que pode ser feito. O que fazer? Ela perguntou, balançando as mãos, confusa. Esqueci meu passe de trem em casa e o próximo só vem daqui a 3 horas. Não consigo buscá-lo a tempo de pegar esse trem. Se eu me atrasar para o trabalho, serei demitida. O passe estava na minha carteira, então também não posso comprar um bilhete. A garota olhou para ele perplexa e possivelmente julgadora. Ela provavelmente via isso como um problema sério e não esperava risadas em resposta ao seu dilema, especialmente da pessoa que acabará de oferecer ajuda. Ignorando seu olhar, Ricardo rapidamente levantou-se e dirigiu-se à bilheteria. Ao se aproximar, percebeu que não sabia para qual estação ela estava indo, mas isso não parecia um grande problema. Entregando algumas notas ao caixa, comprou um bilhete para a estação final. Com esse bilhete, sua nova conhecida poderia descer em qualquer parada. Ricardo voltou à plataforma justamente quando o trem chegava. A garota o esperava, nervosa, mudando de um pé para o outro. Ricardo sorriu e entregou-lhe o bilhete. Ela olhou para ele e riu, mais por alívio do que qualquer outra coisa. Olha, disse ela, enquanto as portas se fechavam atrás deles, isso é muito inconveniente. Não vejo inconveniência alguma, respondeu Ricardo. A propósito, meu nome é Ricardo. Qual é o seu? Carly, ela respondeu, parecendo um tanto robótica. Escuta, Ricardo, me dê seu número de telefone. Eu te pago pelo bilhete. Essa é uma desculpa inteligente para conseguir meu número, ele riu. Isso é novidade para mim, geralmente sou eu quem precisa de um incentivo para pegar o número de uma garota. E quantos desses números você tem, ou você os vende logo? Carly brincou. Ricardo olhou para ela confuso, antes de entender a piada e rir alto. Qualquer tensão restante entre eles dissipou-se imediatamente, e pelo resto da viagem conversaram alegremente sobre tudo no mundo. Contudo, como se revelou, Carly desceu apenas algumas estações depois. Ela insistiu em trocar seus números para pagar-lhe pelo bilhete. Em troca, ele deu-lhe algumas notas a mais como despedida, percebendo que Carly ficaria sem dinheiro para a viagem de volta. Assim, eles encontraram um motivo para se encontrarem novamente. O empresário estava atrasado para sua reunião, mas já não via isso como uma tragédia, como algumas horas atrás. Seus parceiros entenderam a situação e concordaram em reagendar as negociações para o dia seguinte. Afinal, todo mundo tem uma pane no carro em um momento inoportuno. Mas essa não era a principal preocupação de Ricardo. A mente de Ricardo estava ocupada com sua nova conhecida. Ele conseguia visualizar facilmente seus delicados traços faciais, mãos esguias e sorriso radiante. O riso dela, suas piadas e frases únicas ecoavam em sua mente. Ele estava grato por a reunião ter sido cancelada, pois estava incapaz de focar nos negócios naquele dia. Ricardo e Carly se encontraram novamente uma semana depois, mas por pura coincidência. Ele considerou ligar várias vezes, mas hesitou, temendo que seus sentimentos não fossem recíprocos, apesar da conexão inicial. O dia de seu segundo encontro foi particularmente estressante para Ricardo. Ele esteve ocupado desde cedo, sem pausa, até às 21 horas. Não havia tido tempo para comer, então decidiu parar em um café. Exausto, escolheu o restaurante de fast food mais próximo, apesar de não ser sua preferência habitual. Naquele momento, isso não importava. Selecionando alguns pratos apetitosos, Ricardo encontrou uma mesa de canto vazia e começou a comer. Logo, ele ouviu uma voz familiar: "Você se importa se eu me juntar a você?" Surpreso, Ricardo olhou para cima e viu Carly ao lado de sua mesa, segurando uma bandeja e sorrindo. Ele se levantou, pegou a bandeja dela, colocou-a na mesa e puxou uma cadeira para ela. Ela sentou-se. "Eu nunca esperava te ver aqui", Carly declarou.
Deve ser o destino, Ricardo respondeu, sorrindo. Eu não costumo pegar trens e não costumo comer nesses lugares. O que te traz aqui? Você sabe que viagens à cidade não são minha praia, ela concordou, mas às vezes o trabalho exige. Nesse caso, estou feliz que seu trabalho te trouxe aqui hoje, ele disse. Eu também, Carly respondeu suavemente e timidamente. Poderia ter durado mais tempo, mas um funcionário irritado do restaurante informou que o estabelecimento estava fechando em breve. Só então Carly percebeu que estava prestes a perder o último trem. Ricardo a acompanhou até a estação. Me ligue desta vez, a garota gritou, justo antes das portas do trem se fecharem. Com certeza, Ricardo respondeu baixinho. Embora Carly não pudesse vê-lo, ela não precisava, ela leu sua resposta não apenas nos seus lábios, mas também nos seus olhos e sorriu enquanto o trem partia. Ricardo caminhou ao longo do vagão, acenando para Carly, que acenava de volta. Talvez naquele momento, ambos entenderam que haviam se tornado um verdadeiro casal, com muitos meses de felicidade pura pela frente. O chiado da chaleira trouxe Ricardo de volta das suas lembranças agradáveis para uma realidade dura onde Carly já não existia. Com um suspiro pesado, ele fez um chá e se retirou para seu quarto com sua caneca. Ele tinha acordado tarde demais para um café da manhã completo, saboreando a bebida escaldante. Ricardo se preparava para outra reunião. A chave era não esquecer nada, documentos, dinheiro, celular. Vestir-se apropriadamente era crucial. Ultimamente, ele se tornará esquecido, frequentemente deixando para trás sua gravata ou camisa. Após confirmar que tinha tudo, Ricardo pegou suas chaves no gancho e saiu do apartamento. Ao passar por sua caixa de correio, ele notou algo dentro. Embora surpreso, Ricardo decidiu verificar o conteúdo da carta mais tarde naquela noite. O mistério do envelope inesperado o consumiu durante o dia. Ele estava acostumado ao correio eletrônico, e sua caixa de correio normalmente se enchia de tranqueiras sem importância. No entanto, o envelope que ele viu naquela manhã parecia ser uma carta de papel propriamente dita, deixando-o curioso sobre o remetente. Naquele dia, Ricardo teve dificuldade em se concentrar no trabalho. Suas preocupações usuais sobre reuniões com parceiros, tarefas rotineiras e estratégias de desenvolvimento de negócios foram ofuscadas pelos pensamentos sobre o envelope misterioso. Quando voltou para casa, Ricardo foi direto para a caixa de correio. Ao abrir o compartimento com a chave, ele ficou surpreso e um tanto temeroso ao ver suas mãos tremendo. Após finalmente conseguir destravá-la, ele retirou um envelope branco e grosso. Ele ficou completamente atônito ao ver a assinatura, para o tigre favorito, de uma panda. Como isso poderia ser? Ele passou alguns segundos olhando para a inscrição, incapaz de desviar o olhar. Se ele já tivesse visto a letra de Carly, talvez fosse mais fácil para ele. No entanto, eles só haviam correspondido por mensagens de texto. O que estava claro para ele era que apenas ela poderia saber os apelidos carinhosos que usavam um para o outro. Algo se recuperando do choque, Ricardo, ignorando qualquer pretensão de compostura, correu para a sala onde a porteira estava sentada. A mulher idosa olhou para ele com uma leve confusão. Ele mostrou a ela o envelope, ofegante, perguntou: "Você viu exatamente quem trouxe isso?" "Suponho que tenha sido o carteiro", a mulher respondeu indiferente. "Não pode ser, não há selos, nem mesmo o endereço." "Mas como eu deveria saber?", a porteira replicou com um toque de irritação em sua voz. "E não é sua função saber quem entra e por que entra no prédio?" Ricardo explodiu. "Você acha que não sou humano ou algo do tipo?", a mulher indignada retrucou. "Não tenho direito de comer ou usar o banheiro. Se alguém entrou no prédio, deve ter as chaves ou saber o código. Deve ser deles. Não fique tão exaltado, com uma segurança dessas, estranhos poderiam fazer o que quisessem." Ricardo bufou e saiu, tendo a última palavra enquanto entrava no elevador. Ele sentiu ressentimento. Esse sentimento o oprimiu tanto que ele temporariamente se esqueceu do envelope. O prédio era suposto ser de elite, com apartamentos duplex, mas em vez de guardas de segurança profissionais, havia uma aposentada negligenciando seus deveres. Mas esse sentimento de ressentimento só durou até seus olhos caírem novamente sobre a inscrição. Seu coração ansiava, desejando acreditar que realmente havia sido escrita por Carly, embora sua mente protestasse que era impossível. Ricardo não conseguiu encontrar mais nenhuma pista, não importa o quanto meticulosamente examinasse o envelope. Ele estava com muito medo de abri-lo.
ele se lembrou vividamente do dia em que voltou de uma longa viagem de negócios no exterior. Ricardo estava empolgado, ansioso para compartilhar sua felicidade com Carly. O negócio que motivou sua viagem tinha sido um sucesso, melhor do que ele havia antecipado. Seus meses longe de casa não foram em vão. No entanto, seu único desejo naquele momento era ver sua namorada, ou melhor, sua noiva, o mais rápido possível, já que ele havia pedido em casamento justo antes de partir e o casamento estava marcado para logo após seu retorno. Sem sequer passar em seu apartamento para se trocar e tomar um banho, ele foi direto para a vila onde Carly morava. Ricardo bateu na porta dela por um tempo, mas não recebeu resposta, o que o surpreendeu. Normalmente, naquela hora, Carly estaria em casa. No entanto, ele não viu motivo para preocupação, talvez ela tivesse ido à loja ou estivesse ocupada em outro lugar. Com pesar, ele pegou seu celular, pois esperava surpreendê-la aparecendo sem avisar. Ricardo tentou ligar para Carly, mas o telefone dela estava fora de alcance, o que era alarmante. Até onde Ricardo sabia, ela nunca desligava o telefone e sempre monitorava o nível da bateria, para não ficar indisponível caso algo acontecesse a ela ou a seus entes queridos. Preocupado, Ricardo bateu na porta novamente, desta vez com mais força, mas ainda assim ninguém respondeu e ele não conseguia ouvir nenhum movimento dentro da casa. Por impulso, ele tentou a maçaneta e estava trancada. Nesse momento, uma voz irritada soou: "Bem, por que você está tentando entrar? Não tem ninguém aí." Ricardo virou-se e viu uma mulher idosa observando-o da rua. Pelo grande saco que carregava, parecia estar voltando da loja e havia observado suas tentativas frustradas de entrar na casa de Carly. "Carly saiu, não foi? Você sabe quando ela volta?" perguntou Ricardo. O rosto da mulher escureceu. "Você não sabe de nada, né?" ela indagou com um tom de simpatia. "O que eu deveria saber?" "Ela morreu", respondeu a mulher. Pegou pneumonia, pensou que era apenas um resfriado e tentou tratar com chá e framboesas. Quando percebeu que era grave, já era tarde demais. Não havia nada que os médicos pudessem fazer. "Mas eu falei com ela ao telefone anteontem. Ela estava tossindo, mas disse que não era grave. Apenas 2 dias atrás, ela pensava que não era nada sério. Isso aconteceu ontem à noite. Alguém está organizando o funeral, ou..." Ricardo gaguejou, incerto de como terminar sua frase. Ele lutava para compreender a realidade da situação. Pessoas jovens não morrem de repente assim, não pode ser, ele pensou. Talvez a mulher idosa estivesse enganada. Carly devia estar viva e bem, talvez apenas tivesse ido a algum lugar. Pelo que eu sei, Carly é órfã, então pergunte à amiga dela, Natália. Ela mora 2 casas para baixo, naquela com o telhado vermelho, explicou a mulher. Ricardo desabou no chão, dominado. Tudo começou a fazer sentido. Carly era realmente órfã e tinha apenas uma amiga do tempo do orfanato que morava naquela mesma casa. Havia coincidências demais para continuar acreditando que a velha senhora estava confusa. "Ei, não morra aqui você também, não tem ajuda por perto", a mulher idosa zombou. Não, estou bem", murmurou Ricardo, fracamente. "Ah, entendo que tipo de homem você está. O que nossa Carly era para você?" "Ela era minha noiva", respondeu Ricardo, vagamente consciente de suas palavras. "Saí por 2 meses a trabalho e íamos nos casar quando eu voltasse. Acabei de voltar e fui direto para ela. Queria surpreendê-la." Então, Ricardo se levantou lentamente do chão e, sem limpar seu traje caro, marchou em direção à casa da amiga. Ele precisava descobrir a verdade. Parte dele ainda alimentava a esperança de que isso fosse um grande mal-entendido e que Carly estivesse viva e bem. Desta vez, sua batida foi prontamente respondida. Natália, a amiga de Carly do orfanato, estava na porta. Ela examinou Ricardo e perguntou com um toque de acusação: "Então você finalmente chegou. Onde estava quando Carly precisava de ajuda?" Ricardo franziu o nariz. Ele nunca gostara dessa mulher e não compreendia o que Carly via nela. No entanto, as duas eram inseparáveis e, claro, ele nunca ditara com quem sua noiva podia ou não ser amiga. "É verdade?" ele perguntou, secretamente esperando que ela dissesse que não, que ele queria que ela lhe dissesse que Carly estava bem, talvez em um hospital, sob os cuidados de especialistas, se recuperando.
Sim, disse Natália. Carly realmente morreu. Lágrimas brotaram involuntariamente nos olhos de Ricardo. Posso fazer algo para ajudar com o funeral, ou... Mas antes que pudesse terminar, Natália o interrompeu, fechando a porta em sua cara. Ela estava decidida em sua decisão. Ricardo não estava autorizado a ajudar com os arranjos do funeral, nem mesmo financeiramente. Como resultado, Carly foi enterrada no caixão mais barato e mais sem graça que encontraram. A cerimônia, na opinião do homem, acabou sendo modesta demais e um tanto desajeitada, obviamente indigna da memória de sua noiva falecida, mas ele não foi capaz de influenciar isso. Sobre o que aconteceu em seguida, Ricardo preferia não lembrar de jeito nenhum. Ele mergulhou no abismo do desespero, uma dor insuportável, e como muitas outras pessoas infelizes, tentou encontrar alívio para o sofrimento no álcool. Bebia terrivelmente, quase incontrolavelmente, negligenciando completamente os negócios e pensando seriamente em deixar este mundo. Mas, por sorte, rapidamente percebeu que nada disso lhe traria o alívio desejado e certamente não traria sua amada de volta. Ricardo então tentou se recompor, tentando gradualmente escapar de seu pesadelo. Isso foi incrivelmente difícil, mas ele conseguiu. Usou quase todo o seu dinheiro restante para se reabilitar em uma clínica especializada e, desde então, se absteve do álcool. Em vez disso, imergiu no trabalho. Ele precisava reviver seu negócio, que quase havia perdido devido à sua própria tolice. Felizmente, o conhecimento e as habilidades que havia adquirido ao longo dos anos através de trabalho árduo não se perderam tão facilmente. Logo, sua situação financeira melhorou, talvez até superando o estado anterior. No entanto, isso não lhe trouxe felicidade. Seu coração não era mais tomado por uma dor intensa e, em vez disso, um desejo contido e silencioso havia tomado seu lugar, persistindo constantemente. Agora ele segurava uma carta em suas mãos que só poderia ter sido escrita por ela, sua amada falecida. Ninguém mais além deles dois conhecia os apelidos carinhosos que usavam um com o outro. Isso o deixava incrivelmente temeroso de abrir o envelope, mas decidindo não prolongar a expectativa, Ricardo nervosamente abriu o envelope. Imediatamente, foi atingido por uma onda de tontura, o leve perfume de Carly. Claro, isso não era uma prova conclusiva, muitas pessoas poderiam conhecer seu perfume preferido. Ainda assim, ele estava inabalável em sua crença, o aroma o convenceu ainda mais de que a carta era de sua noiva. Ele retirou a folha de papel cuidadosamente dobrada e a examinou rapidamente. Depois, leu-a novamente, mais devagar e com foco. E novamente, e novamente. Ele deve ter lido a carta pelo menos 15 vezes antes de entender que não passaria o resto da vida em pé no corredor, ainda de casaco, lendo as mesmas linhas repetidamente. Ele sabia que era tudo um absurdo e não podia ser verdade, mas a carta estava escrita de forma tão sincera, com tanto amor e no estilo reconhecível de Carly, como se ela realmente tivesse escrito aquelas linhas com sua própria mão. Ricardo estava absolutamente convencido de que ninguém, exceto ela, poderia ter escrito assim. Além disso, evidências substanciais apontavam para Carly como a única que tinha enviado a carta. Além da assinatura no envelope, a carta continha muitos detalhes que só os dois conheceriam. Mencionava tópicos sobre suas conversas filosóficas privadas à meia-noite, lugares significativos em seu relacionamento e descrições detalhadas de encontros memoráveis. Curiosamente, o remetente da carta não afirmava que Carly ainda estava viva, na verdade, o texto mencionava abertamente sua ausência deste mundo, mas o remetente, quem quer que fosse, expressava um profundo anseio pelo noivo. Apesar da intransponível barreira entre eles, a carta revelava que Carly encontrara um modo de se comunicar apesar de seu difícil predicamento. Supostamente, ela conseguiu transmitir sua mensagem através de um médium, alguém muito sensível a tais questões. Ela também mencionou que ele poderia responder da mesma maneira, com uma carta que o médium lera em voz alta para que ela pudesse ouvir as mensagens. No final da carta, ficou claro o propósito final. Haviam pedido por uma quantia substancial de dinheiro a ser deixada em um local designado junto com uma resposta escrita. A razão para o dinheiro não foi especificada, mas sugeriu-se que o médium tinha sérios problemas pessoais que apenas essa ajuda financeira poderia resolver. A mente de Ricardo gritava que isso era uma fraude óbvia, o intuito era cristalino, alguém estava tentando extorquir dinheiro de um empresário rico, explorando sua história de amor. Claro, descobrir os detalhes mencionados na carta não seria fácil, mas isso não significava que era impossível, certo?
Ricardo estava dividido entre o desejo de seu coração e a razão. Ele nunca quis algo tão apaixonadamente quanto acreditar que Carly tinha conseguido se comunicar com ele do além. Ela sempre fora persistente, embora a quantia de dinheiro fosse significativa, era acessível para ele. Após muita deliberação, decidiu seguir seu coração. Em resposta à carta, Ricardo escreveu uma mensagem sincera para sua amada, indiferente à ideia de um estranho lê-la. Ele incluiu o dinheiro solicitado e deixou-o no local combinado. No entanto, acrescentou um pouco de astúcia sugerida por seu lado racional. Em sua carta, ele fez várias perguntas profundamente pessoais e, em certas partes, distorceu intencionalmente os fatos sobre seus encontros, tópicos de conversa ou quem defendia qual posição em uma discussão. Embora isso não pudesse confirmar a identidade do autor, poderia potencialmente refutá-la. Ricardo começou a visitar regularmente o local de entrega designado. Após alguns dias, o envelope com a carta e o dinheiro desapareceu. Ele estava confiante de que o envelope havia alcançado seu destinatário pretendido, dada a obscuridade do local. Ricardo aguardava ansiosamente por uma resposta à sua carta. Ele considerava a possibilidade de que, após receber o pagamento, o suposto médium pudesse desaparecer. No entanto, ele também não podia descartar a chance de ela retornar, o que secretamente esperava. Independente de ser um golpe, ele apenas queria continuar recebendo as cartas esperançosas. Levou pelo menos um mês antes que a próxima mensagem chegasse. Ricardo começou a pensar que talvez nada mais aconteceria, talvez a golpista tivesse alcançado seu objetivo e não visse razão para arriscar mais. Ou talvez sua armadilha com as perguntas na carta tivesse funcionado. No entanto, um dia ele encontrou outro envelope em sua caixa de correio, notavelmente semelhante ao anterior. Como antes, a concierge afirmou não ter visto nem ouvido nada, mas isso não irritava Ricardo tanto quanto antes. Ele estava mais ansioso para mergulhar na leitura da carta. A carta não o decepcionou. Carly confirmou que o dinheiro havia sido recebido e agradeceu calorosamente por enviá-lo. Ela também detectou todas as armadilhas no texto, respondendo a todas as perguntas com precisão e apontando as inconsistências. Ela até o repreendeu por sua falta de confiança. Isso foi o que o deixou suspeito. A criação desafiadora de Carly em um orfanato deixou uma marca indelével nela, levando a um senso geral de desconfiança e suspeita. A suspeita era sua segunda natureza. Carly sempre foi muito reservada, mas baixou a guarda apenas uma vez, quando conheceu Ricardo. Portanto, dado seu caráter, ela provavelmente não se surpreendeu quando ele quis verificar a autenticidade de sua carta. As cartas, que terminavam com pedidos quase imperceptíveis por dinheiro, começaram a pedir quantias cada vez maiores. Desta vez, o pedido final por uma quantia para o médium era ainda maior do que o anterior. Apesar de Ricardo poder arcar com isso, ele começou a sentir-se cada vez mais desconfortável. Ele decidiu descobrir a identidade do remetente. Ricardo escreveu outra carta, incluiu o dinheiro e levou até o local especificado, desta vez bastante diferente, no extremo oposto da cidade em relação ao primeiro. Como na vez anterior, ele escondeu bem o envelope e o dinheiro, para garantir que apenas o destinatário pretendido os encontrasse. Isso estava nas mãos não só do misterioso remetente, mas também do próprio Ricardo. Afinal, quem pegasse o dinheiro seria definitivamente a pessoa que ele estava procurando. Ninguém mais pensaria em cavar sob os arbustos, procurando a escotilha escondida cercada por tábuas jogadas ao acaso. A preocupação principal de Ricardo era o tempo. Anteriormente, levava vários dias para que o escritor da carta encontrasse o envelope. Ele não podia realmente ficar de emboscada por 3 ou 4 dias seguidos sem ir a lugar algum, para não perder o momento certo. Felizmente, isso não foi necessário, pois o envelope foi recuperado apenas algumas horas depois de Ricardo tê-lo escondido. Uma jovem mulher, visivelmente desgastada pela vida, levantou rapidamente a tábua exata sob a qual o dinheiro estava escondido. Ela pegou o dinheiro, contou e assentiu para si mesma. Ricardo a reconheceu no momento em que ela apareceu na outra extremidade da rua. Inicialmente, ele teve dúvidas sobre a coincidência, mas quando ela foi até o local onde o envelope estava escondido, suas dúvidas desapareceram completamente. Era Natália, amiga de Carly no orfanato, e era claramente ela quem estava extorquindo o dinheiro de Ricardo. Ao perceber que estava prestes a partir, Ricardo saiu decididamente dos arbustos onde estava escondido. Ao vê-lo, Natália empalideceu.
Ricardo temia que ela pudesse fugir ou pedir ajuda, alegando que estava sendo atacada ou roubada, o que seria difícil de explicar para os transeuntes. Mas Natália, seja por medo ou surpresa, pareceu congelar no lugar, observando enquanto o homem que ela tentava enganar se aproximava. Por que toda essa farsa com as cartas? Ele perguntou diretamente. Ricardo. Que surpresa, eu não esperava ver você, Natália fingiu inocência. Eu só decidi dar uma caminhada. Natália, pare de jogar, o homem respondeu, cansado. Nós dois sabemos que você me escreveu fingindo ser Carly e pediu dinheiro. É uma atitude baixa, mas talvez perdoável, dependendo do motivo. Eu não sei do que você está falando, Natália respondeu inocentemente, ainda segurando o envelope com a carta atrás das costas. Bem, se você não quer falar comigo, pode falar com a polícia. Acredito que tenho poder suficiente para segurá-la até que eles cheguem. Eles definitivamente encontrarão suas digitais nesse envelope que você está tentando esconder, e nos dois que tenho em casa. Além disso, suspeito que você precise do dinheiro para um propósito específico. Não será difícil descobrir se você adquiriu de repente a quantia exata de dinheiro que antes não tinha. Devo continuar? Maldito seja, seu homem rico miserável, Natália de repente gritou, pressionada contra a parede pelas deduções dele. Foi sua culpa que Carly morreu. Você estava em suas viagens de negócios, nem mesmo se preocupando com a doença dela. Se você estivesse com ela naquele momento, poderia tê-la levado ao hospital. E você achou que seria adequado me punir com dinheiro pela morte da minha amada? Perguntou ele friamente. As palavras de Natália o atingiram profundamente, ele frequentemente contemplava seu papel nos eventos e se culpava pelo que tinha acontecido. Talvez devesse ter sido mais cauteloso durante suas conversas telefônicas, deveria ter insistido para que ela visse o médico quando ouviu sua tosse, ou poderia ter encurtado sua viagem de negócios e corrido para vê-la. Decidi que, já que você fez parte da perda de uma pessoa amada, você poderia ao menos ajudar a evitar outra, disse Natália, com um tom que soou quase piedoso. De que maneira? Ele perguntou. Eu tenho um filho, Pedro, ela soluçou. Ele tem 3 anos e um defeito cardíaco congênito. Ele precisa de tratamento constante, que é bastante caro. Idealmente, ele deveria fazer uma cirurgia para poder ter uma vida normal no futuro. Seu marido não oferece apoio. Ele é alcoólatra, mas também um criminoso. Nunca contribuiu financeiramente com a família e agora está na prisão. Não sei como acabei com um homem desses, mas isso não importa agora. O que importa é que Pedro precisa urgentemente de dinheiro. Foi então que pensei em você. Carly compartilhou muitos detalhes pessoais sobre você comigo. Por favor, tente entender o desespero de uma mãe prestes a perder seu único filho. Peço desculpas se minhas ações te perturbaram. Posso entender seu desespero, suspirou Ricardo. O que não entendo é essa farsa com cartas escritas em nome de uma pessoa falecida. Apesar de nossas diferenças, você poderia ter se aproximado de mim diretamente. Como eu poderia negar ajuda a uma criança doente, especialmente sabendo o quanto ela significava para Carly? Não sei o que me deu, admitiu Natália, retirando a mão de trás das costas para revelar um envelope cheio de dinheiro. Tome isso. Eu vou reembolsar o dinheiro que já gastei, mesmo que seja em pequenas parcelas. Por favor, não vá à polícia. Entendo se você fizer isso, mas estou implorando, não por mim, mas por Pedro. O que ele fará sem mim? Não precisa, disse Ricardo resolutamente, empurrando de volta a mão dela com o envelope. Pegue o dinheiro e use para apoiar seu filho. Diga-me, quanto dinheiro você precisa no total para a cirurgia, reabilitação e o que mais for necessário? Eu vou encontrar. Vamos salvar seu menino. Natália quis dizer algo, mas um nó se formou em sua garganta. Ela chorou e se jogou no pescoço de Ricardo. Pego de surpresa, ele a abraçou de forma desajeitada, sem saber como reagir. Eventualmente, ela se acalmou e se afastou dele. Como prometido, Ricardo cobriu todos os custos associados ao tratamento de Pedro. Embora tivesse que reduzir certas coisas, era gerenciável para ele. A gratidão de Natália era imensurável, no entanto, Ricardo manteve uma distância educada. Com o tempo, a comunicação entre eles diminuiu. Eles haviam salvado Pedro, mas não compartilhavam outros interesses comuns.
Essa história toda, é claro, não aumentou os sentimentos calorosos de Ricardo por Natália em seu coração, e a mulher, reconhecendo sua culpa, tentou não se impor. Ricardo continuou a viver sua vida monótona e sem cor após a morte de Carli. Um milagre não tinha acontecido, ele havia perdido toda a esperança. Apesar de salvar uma criança inocente, ele não se sentia feliz ou orgulhoso. Meses se passaram sem mudanças significativas na vida de Ricardo. Ele começou a sentir que estava escorregando de volta para a mesma rotina sombria da qual tentava escapar há tanto tempo. Ele até comprou uma garrafa de bebida forte, mas até agora tinha conseguido resistir a abri-la. No entanto, ele não sabia quanto tempo essa restrição duraria. Mas logo a vida mostrou que sua restrição não duraria muito. Um dia, ele se viu sentado na cozinha, olhando para a chaleira que Carli lhe dera. Levantou-se, pegou a garrafa no armário da cozinha e despejou decisivamente um pouco em um copo. Justo quando estava prestes a beber, ouviu um estranho barulho de arranhões na porta, seguido por uma batida forte. Ele teve que se levantar e atender. "Quem está aí?" ele perguntou. "Serviço de gás", responderam do outro lado da porta. "Há um vazamento em algum lugar no seu prédio. Estamos verificando todos os apartamentos." Ricardo suspirou. Mais de uma vez ele se arrependeu de ter escolhido um apartamento em um prédio que ainda usava gás, enfrentando constantemente problemas com isso. Não era sua primeira experiência com tal situação, então ele abriu a porta sem suspeitar de nada. Sua lembrança dos eventos subsequentes era nebulosa. Atrás da porta, estavam 5 ou 6 homens com uma aparência nitidamente criminosa. Algo brilhou na mão do mais próximo, seguido de uma dor aguda no estômago de Ricardo, fazendo-o desabar no chão, quase desmaiando. Pisando sobre ele, os estranhos entraram na casa. Eles mal passaram mais de 10 minutos lá, o que pareceu uma eternidade para Ricardo. Depois de pegarem todos os objetos valiosos que conseguiram carregar, se aproximaram dele novamente. Ricardo sentiu outra onda de dor, alguém deve ter chutado ele com uma bota pesada. Ele não sabia de onde tirava forças para cerrar os dentes e permanecer em silêncio. A única coisa clara para ele era que seu silêncio era a chave para sua sobrevivência. Ele precisava que os bandidos pensassem que ele estava morto. E então, "Acho que ele está morto", disse uma voz rouca acima dele. "Ótimo, vamos embora", respondeu uma segunda voz, que pertencia a alguém que se referia a si mesmo como o Homem do Gás. Eles partiram. Enquanto isso, Ricardo ficou deitado no chão, contemplando seu próximo passo. Inseguro de quanto tempo havia passado desde que fora ferido, ele sabia que tinha que alcançar um telefone e chamar uma ambulância. Enquanto perdia a consciência várias vezes, tentou dar sentido à sua realidade fragmentada. Rastejando, quando acordou, estava em um hospital. Seu estômago doía, mas no geral, ele se sentia muito melhor comparado a quando estava lutando para alcançar o telefone. Seu esforço deve ter sido bem-sucedido, considerando que ainda estava vivo. O homem tentou se levantar na maca para ter uma visão melhor, mas foi imediatamente recebido por uma dor aguda e penetrante. "Não se mova", uma voz masculina tranquila ordenou. "Você sobreviveu a uma cirurgia importante. Sua vida não está mais em perigo, mas você precisa de tempo para se recuperar. Por favor, sem movimentos bruscos. Isso facilitará nosso trabalho." A visão de Ricardo clareou à medida que a névoa dolorosa se dissipava. Ele notou um homem de jaleco branco parado na entrada, provavelmente um médico. "Eu chamei a ambulância?", ele perguntou, lutando para mover sua língua. "Sim", respondeu o médico. "Felizmente, você foi forte o suficiente para fazer isso antes de perder a consciência." "Acho que perdi a consciência antes", admitiu Ricardo, fracamente. "Não me lembro de fazer a chamada." "Isso não é surpreendente, dado seu estado", disse o médico. "Mas as circunstâncias deste caso são bastante incomuns." "O que você quer dizer?" "Veja, algo peculiar aconteceu algumas horas depois de você ser admitido. Um homem chegou. Ele parecia um gangster, do tipo que você pode identificar apenas pela aparência. Ele perguntou insistentemente sobre sua condição, o que foi bastante suspeito, dado suas circunstâncias. Mas ele insistiu que queria ajudar. Sua condição era grave, você havia perdido muito sangue e precisava de uma transfusão, mas seu tipo sanguíneo é muito raro. É impossível obtê-lo rapidamente na quantidade necessária.
Simplificando, precisávamos encontrar um doador. Então pensei, o que tenho a perder? Informei o criminoso e ele imediatamente se ofereceu para doar sangue para você. Eu não acreditava que funcionaria, mas acontece que ele tem o mesmo tipo sanguíneo que o seu, e é perfeitamente compatível. Tanto é que posso dizer com confiança que vocês poderiam ser parentes. Isso é ridículo, Ricardo retrucou firmemente. Eu não tenho parentes assim. Independentemente, o médico balançou a cabeça. Você está vivo hoje somente graças a esse homem. Posso conhecer meu Salvador, ou ele foi embora sem esperar para ver o resultado de sua boa ação? Bem, ele especificamente queria falar com você, especialmente depois que mencionei sua possível parentesco. Infelizmente, ele não teve tempo. Ele foi preso aqui no hospital cerca de 2 horas atrás, curiosamente por causa do assalto ao seu apartamento. Ricardo gemeu e fechou os olhos. Ele não entendia nada, mas estava claro que o médico não poderia responder suas inúmeras perguntas. Você precisa descansar, disse o médico. Descanse agora e eu voltarei para vê-lo à noite. Ricardo não protestou. Ele sentia sua força se esvaindo e adormeceu quase imediatamente depois que o médico fechou a porta do quarto. Quando acordou, encontrou ao lado de sua cama uma pessoa que jamais esperava ver. Natália estava sentada na cadeira ao lado dele, seu rosto ainda mais pálido do que quando ele a flagrara com o envelope. Percebendo que ele estava acordado, ela sorriu e perguntou, como você está se sentindo? Bem, Ricardo respondeu por hábito, tentando não franzir muito o nariz. Há algo que eu preciso te contar, disse ela firmemente, lágrimas brotando em seus olhos. Todos os seus problemas parecem surgir por minha causa. Primeiro essas cartas, agora isso. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, confuso. O que o roubo do meu apartamento tem a ver com você? Não fui eu, mas foi meu marido. Mas ele não está na prisão? E pelo que sei, deveria ficar lá por muito tempo. Sim, mas ele foi solto por causa de uma anistia na época em que você e eu paramos de conversar. Ele viu que Pedro estava saudável e estava feliz, mas logo começou a questionar de onde vinha o dinheiro. Eu contei sobre você. Foi quando ele ficou furioso. Ele se recusou a acreditar que você estava nos ajudando apenas por bondade. Ele me acusou de infidelidade e disse que se vingaria. Então ele é o que me esfaqueou? Não, ele não. Eu falei com ele recentemente, após sua reprise. É verdade, ele colocou esses assaltantes atrás de você e fazia parte de uma gangue, mas não tinha a intenção de matá-lo. Ele queria, como ele disse, punir você. Ele queria ferir você financeiramente, mas o líder da gangue era um canhão solto, do tipo que não deixa testemunhas. Takar não conseguiu intervir a tempo. Tudo o que ele pôde fazer foi convencê-los de que você já estava morto para que não o machucassem. E ele também chamou uma ambulância. Ele visitou o hospital também? Sim, ele visitou. Ele não pôde ignorar a consciência depois de tudo que você fez pelo filho dele. Então ele decidiu retribuir o favor. Ele realmente não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Ricardo ficou totalmente confuso. Como ele e o marido de Natália poderiam ser quase como irmãos? O que eles poderiam ter em comum e o que ele deveria fazer agora? Se Takar realmente não tinha a intenção de matá-lo, o que parecia provável, isso significava que a prisão de Takar era injustificada. Bem, não completamente, mas agora eles o estavam acusando de um crime muito mais sério. Ricardo sentiu que devia algo a Takar, afinal, o homem havia salvo sua vida e, se a história de Natália estava correta, ele havia feito isso 2 vezes. Cansado desses pensamentos, Ricardo logo sucumbiu ao sono mais uma vez. Estava claro que ele não podia fazer nada naquele momento. Seu foco imediato tinha que ser na recuperação e em sair do hospital, e só então ele poderia contemplar tudo mais. Isso foi exatamente o que ele fez, buscando se recuperar o mais rápido possível. Ele não recusou nenhum medicamento e aderiu diligentemente a todas as instruções do médico. Seus esforços valeram a pena, a saúde de Ricardo melhorou rapidamente, permitindo-lhe deixar o hospital em 2 meses, ao invés dos 6 inicialmente previstos pelo médico. Após sua alta, ele visitou seus pais cuidadosamente.
Queria perguntar-lhe se ele possivelmente tinha um irmão, se ele não era o primeiro filho deles, talvez a família estivesse em circunstâncias difíceis e tivesse sido forçada a colocar seu filho mais velho em um orfanato. No entanto, sua mãe rejeitou veementemente essa noção. Não tivemos nenhum filho além de você, afirmou ela firmemente. Nossa família nunca foi tão pobre a ponto de recorrer a medidas tão extremas. Não éramos ricos, mas nunca fomos pobres. Espere um minuto, interrompeu o pai de repente. Tanto sua esposa quanto seu filho o encararam confusos. Ele estava prestes a confessar uma infidelidade? Não, isso não poderia ser. Embora Ricardo não pudesse descartar completamente essa possibilidade, não era algo a ser discutido com sua mãe. Há muito tempo, mesmo antes de conhecer sua mãe, eu tive uma noiva, continuou o pai. No entanto, ela terminou comigo porque eu era simples demais para ela e ela queria viver na cidade. Quem sabe, ela pode ter me deixado estando grávida. Não sei se isso é verdade, mas não tenho outros palpites. Isso era tudo que Ricardo precisava saber. A história parecia crível, mas se era verdade ou não, poderia ser resolvido mais tarde. Por agora, sua prioridade era resgatar Thakar de seu apuro. Ricardo acreditava que Thakar não havia agido por malícia, mas por tolice, e a vida havia sido dura para ele. Ricardo contratou um advogado renomado para Thakar, e isso valeu a pena. Thakar confessou seu envolvimento no recente roubo. O tribunal considerou sua falta de intenção de matar e seus esforços para reparar o dano causado. Apesar de seu histórico criminal, Thakar recebeu uma sentença suspensa, enquanto o resto dos culpados recebeu longas penas de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Ricardo ficou satisfeito com o resultado. Quando saíram do tribunal, Ricardo disse a Thakar: "Pare de fazer besteira. Você tem uma esposa que te ama apesar de tudo e um filho que precisa de um pai presente, não um que está sempre encrencado." Você está certo, mano. Mas que outra vida eu conheço? Vou ser o quê? Um zelador, um carregador? Como poderia sustentar minha família com esse salário? Isso se eles me contratarem, considerando meu passado. Vamos fazer de você meu assistente. Meu negócio está expandindo e está ficando cada vez mais difícil de gerenciar sozinho. Não tive oportunidade de procurar um parceiro confiável. Mas lembre-se, eu estarei de olho. Se você voltar aos seus velhos modos, não ajudarei você novamente. Eu não sei nada sobre seu negócio, respondeu Thakar, desesperado. Isso não é problema, desde que você esteja disposto a aprender. Eu pagarei pelos seus cursos e ensinarei você mesmo. Certo, concordou Thakar. Eu prometo, sem mais crimes. Sua promessa pode ter soado excessivamente dramática, mas Thakar manteve sua palavra. Ele estudou diligentemente, seguiu os conselhos de Ricardo e logo se envolveu profundamente nas operações da empresa. Como resultado, a empresa começou a crescer em um ritmo muito mais acelerado, o que alegrou seu proprietário. Quanto a Natália, Ricardo estava certo, ela realmente amava seu marido apesar de seu passado e ficou extasiada quando ele finalmente decidiu mudar de vida. Logo, eles se mudaram para um apartamento maior e matricularam Pedro em um bom jardim de infância. Sua família, tendo superado todos os obstáculos, se tornou forte e feliz. Certa vez, eles visitaram a mãe de Thakar e ela revelou que o pai de Ricardo estava certo em suas suposições. Sim, eu fui tola e ingênua, fui seduzida pelo brilho artificial da vida na cidade, o que me puniu, e percebi que nem tudo que reluz é ouro. Perdoe-me, filho, eu entendo, Thakar respondeu. Independente de tudo, você me deu tudo que podia. Você sempre será minha mãe amada. Isso não muda nada. Ricardo ficou feliz por seu irmão, mas sentiu uma ponta de inveja. Ele mesmo não tinha família ou filhos, apenas a memória de uma noiva falecida. No entanto, ultimamente, ele começou a seguir em frente. Sentia que, embora ainda tivesse um carinho terno e triste por Cari, estava pronto para um novo relacionamento, mas com quem? Ele não teve muito tempo para pensar nisso. Ricardo estava absorto no negócio, que exigia mais de sua atenção conforme crescia. Ele e seu meio-irmão decidiram abrir uma nova filial e ele estava agora ocupado procurando funcionários adequados. Ricardo escolhia cada novo contratado pessoalmente, desde os gerentes até o pessoal da limpeza. No entanto, enfrentou problemas significativos ao contratar um limpador. Ricardo entendia que a posição não era prestigiosa,
mas não antecipou a absoluta falta de interesse nela, apesar de oferecer um salário decente para o cargo. Apenas uma candidata se aplicou durante os 2 meses de vaga. Ela era uma garota de uma família disfuncional, sem educação ou aspirações, e estava muito feliz por conseguir o emprego. Aparentemente, ela já havia desistido de encontrar uma forma de ganhar dinheiro por conta própria e aqui estava uma sorte inesperada. Ricardo sentiu-se um pouco culpado porque inicialmente sentiu algum tipo de preconceito contra ela. O que mais o estressava era que o nome da nova limpadora era o mesmo de sua noiva falecida. Um dia, no meio do expediente, essa limpadora entrou em seu escritório parecendo angustiada. "Desculpe interromper, mas é urgente", ela afirmou confiante. "Entre, por favor. Acredite em mim, mas seu negócio está em risco." Eu ouvi o homem falando. Eu prometo que não estava bisbilhotando intencionalmente, é só que bem, as pessoas geralmente ignoram os limpadores. Eles estão tentando tomar seu negócio usando suas próximas negociações com um cliente-chave. Não sei muito sobre negócios, mas assim que percebi que algo estava errado, comecei a gravar. Vou te enviar a gravação por mensageiro. Por favor, ouça assim que puder. Tendo dito isso, a chamada Carly saiu apressadamente do escritório, puxando seu telefone pelo caminho. Pouco depois, Ricardo ouviu a notificação da mensagem, mas ele permaneceu sentado, pensando enquanto essa Carly o lembrava de sua amada Carly, especialmente nesta situação crítica. A informação da limpadora provou ser verdadeira e inestimável. Foi apenas depois de ouvir a conversa gravada que Ricardo entendeu o plano armado e conseguiu evitar perdas significativas. Após negociações intensas das quais saiu vitorioso, Ricardo percebeu que essa mulher havia salvado seu negócio. Ele percebeu que ela o lembrava de Carly desde o início, o que foi o motivo de sua hesitação em contratá-la. Ele temia as associações e a perda inevitável quando ela encontrasse um lugar mais adequado. No entanto, todos os seus medos se dissiparam agora. Uma semana depois, ele convidou Carly para um encontro. Para seu deleite, ela aceitou. O encontro correu ainda melhor do que seus sonhos mais selvagens. Isso levou a mais encontros e, um ano depois, eles se casaram. Alguns meses após isso, Carly anunciou a Ricardo extasiado que eles